E com essas patinadas que o São Paulo está dando, cria ainda uma efervescência interna, né? Quando a coisa não vai bem, vira uma esculhambação em todos os setores, né? E é o que está acontecendo aí. E se a gente recuar, o Márcio lembrava isso, alguns meses, o Márcio lembrava isso há alguns meses, que o empresário do Cueva tinha dito, bom, se não está satisfeito com ele tem outras opções. Você lembra disso? Vamos falar sobre esse São Paulo, Márcio Spímpolo. Ele sempre quis ir embora, Vanderlei. Essa é a realidade. Não foi. Então não foi, arranja confusão. O São Paulo deu um reajuste salarial para ele. E aí ele nunca mais foi o mesmo depois do Campeonato Paulista. Se machucou, foi para a Seleção Brasileira, voltou, não jogou mais depois do Campeonato Paulista. Não jogou mais. Essa é a verdade. Alguns minutos de alguns jogos, lampejos daquele Cueva do ano passado, mas se você pegar a média do Cueva, sempre muito abaixo do que dele se espera. E é muito pouco para um jogador desse quilate, né? Então, o São Paulo errou, não errou de ter vendido o jogador, fez corpo mole. Na seleção ele foi legal, né? Então, na seleção ele arrebentou. E aí chegou da seleção falando que, não, agora tô consciente do que eu quero, vou melhorar, vou jogar, tal. E aí ficou no banco de reservas, mostrou que é um cara que só tá pensando nele, né? Aí jogou no ventilador tudo, saindo na zona mista, falando aquilo do Rodrigo Caio. Veja só, eu acho que o Rodrigo Caio errou. Rodrigo Caio não deveria ter falado aquilo que ele disse. Ele precisa se ajudar, tal, porque aí você abre também o leque para se especular um monte de coisa. Tudo aquilo que aconteceu lá atrás, quando vazou foto do Cueva bebendo. Nada demais, o jogador pode fazer isso, Vanderlei, a gente sabe o que ele faz. Ele poderia não ter falado, mas ele não falou nenhuma tragédia. Não falou nenhuma tragédia. Ele não foi ofensivo. E não é maldoso, é um garoto, bom menino o Rodrigo Caio. Seria melhor guardar a língua. Eu também acho. A língua seria melhor guardar. Mas ele não ofendeu o cara, porque toda hora que a gente falava aqui sobre o Cueva, falava, pô, esse cara precisa treinar, esse cara precisa fazer isso. E nós somos muito mais contundentes do que o Rodrigo Caio. A gente não convive diariamente. Não, é um problema. Então, eu tô falando, ele poderia ter guardado a língua. Mas ele não ofendeu o cara. É isso que eu tô... Só isso. Tudo que acontece no São Paulo hoje, Vanderlei, eu fico com o pé atrás. Tudo. Então, ou o Rodrigo Caio acho que não falou pro mal. Ele falou não na inocência, assim, mas falou sem essa intenção de causar tudo esse rebuliço. Ou alguém tava lá alfinetando pra ele, como um dos líderes do grupo, tava voltando da seleção, vai lá e dá uma pancadinha nesse cara, tal. Pode ser. Pra ele, entendeu? Ou aconteceu isso. Como no São Paulo ninguém se pronuncia, ninguém fala nada, o São Paulo tá uma bagunça toda, você recebe mensagem toda hora de tudo quanto é gente, então cada um fala uma bobagem cada hora. Eu continuo com a minha opinião pelo que eu sinto dos bastidores do São Paulo. O Dorival cairá, na minha opinião. Ele cairá. Não tem culpa pela situação do São Paulo. Pegou o bonde andando, mas também contribuiu muito para isso, porque com ele a defesa piorou. Ele inverteu Petros e Jusilei, colocou o Jusilei para jogar na frente com o Petros atrás, sendo que os dois todo mundo conhece. O Jusilei joga atrás e o Petros mais à frente. Trocou o goleiro por livre e espontânea vontade. Não houve pressão da diretoria nesse aspecto. Ele bancou a saída do Renan e colocou o Sidão por conta própria. Aí colocou preparador de goleiros para falar que o Sidão, readquirindo a condição física, voaria, jogaria muito. A condição física do Sidão é a que menos importa agora. O problema do Sidão é que ele é mais fraco que o Renan. O cara embaixo da trave, ele não tá fazendo atletismo, não é prova de Cooper de distância. Ele é pior goleiro que o Renan nesse momento. E o São Paulo precisa dos melhores nesse momento. O Bruno Alves chegou e jogou, mexeu na zaga 200 vezes. Será que não tá na hora agora, Vanderlei, dele colocar, por exemplo, o Lugano para jogar? Porque o São Paulo precisa daqueles praia. Não vou, na gíria eu vou falar, para estapear os outros dentro de campo, os que tem sangue quente dentro de campo para tirar o São Paulo da situação. Não tá na hora do Lugano jogar, será? Não tá na hora de jogar um pouquinho mais fechado e parar de agredir os outros? O que ele fez sábado com o São Paulo ganhando de 2-0 foi um absurdo. Você viu o São Paulo tudo amontoado atrás, ninguém no meio e mesmo assim querendo agredir o adversário em alguns momentos, ganhando por 2-0. Era momento de se preservar com inteligência e segurar o resultado. E no contra-ataque com o Marcos Guilherme, ele tirou o jogador para colocar o Cueva aos 43 minutos e 50. Eu queria entender o que ele quis fazer. Eu não entendo o Dorival nesse momento. Por isso que eu acho que ele vai dançar.